Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a erosão do solo e suas consequências. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para passar mais um conteúdo dessa ciência linda que é a ciência geográfica. Afinal, erosão do solo, consequências da erosão do solo? Vamos começar a entender o que é solo. Solo é aquela camada superficial da crosta terrestre que já foi gerado um processo de intemperismo. As características climáticas, a temperatura, a umidade, a estrutura da rocha matriz determinou uma formação de solo que serve de base para a cadeia alimentar, para as edificações, para a formação vegetal. Só que o manejo diferente ou desorganizado normalmente pode causar problemas relacionados a esse solo. Vamos lembrar que o solo é um organismo vivo. É dele que se extrai os alimentos, é dele que os micro-organismos utilizam a base necessária para a formação da cadeia alimentar, onde vai surgir as plantas, é onde temos o afincamento de todas as edificações que a humanidade acaba transformando. Agora, se a gente fizer o quê? Uma remoção dessas camadas férteis, vai torná-lo raso, vai torná-lo pobre em nutriente, vai torná-lo impermeável, impróprio para o plantio, e além de ter todos esses esgotamentos, que são justamente essas características aqui, a infertilidade do solo, a questão do empobrecimento dele em nutrientes, a impermeabilidade, nós vamos também ter o problema do deslizamento, do escorregamento desses materiais. E isso pode gerar muitos problemas. Agora, quais são as causas da erosão? As causas podem acontecer através de uma variação de temperatura. Quando o solo é muito encharcado, passa por uma alteração de temperatura muito rápida, ele pode rachar, pode perder seus nutrientes. A vazão de água pode causar o que nós chamamos de lixiviação, vai lavar os nutrientes do solo. Ou, por exemplo, o desmatamento, que vai fazer um processo de erosão superficial. Nós vamos ter então, com as causas da erosão, os principais problemas relacionados aí. Vamos começar pelo desmatamento. O desmatamento, ele vai fazer com que a água que escorra superficialmente nesse solo, ele tem uma velocidade muito maior. Com a vegetação, ele vai ficar mais lento, ele vai ter que desviar o caminho das raízes, da vegetação. Então, com isso, com essa lentidão que a água vai escorrer, ela não vai ter força para o processo erosivo, formando sulcos. Ela vai correr tranquilamente. E essa água, quando chega num curso de água, ela vai se tornar uma água limpa. Ela simplesmente vai abastecer esse curso, esse córrego, esse riacho tranquilamente. Agora, quando nós tiramos a vegetação desse solo, o que acontece? A água não vai ter mais obstáculos para ser ultrapassada. Então, o que vai acontecer? Ela vai vir com força, carregando todo o material que ela conseguir trazer, fazendo então com que os cursos da água, os rios, os riachos, acabem sendo acumulados de sedimentos, num processo de impacto ambiental que conhecemos como assoreamento. Os leitos dos rios vão ficar mais rasos, fazendo com que a água perca a sua oxigenação ou também gere inundações nas áreas. Por isso que é tão importante a gente preservar a vegetação próxima das margens dos rios, aquilo que nós chamamos de mata ciliar, porque ela vai impedir com que os solos acabem sendo removidos também e também acabe destruindo o curso d'água. Quando nós temos, por exemplo, a retirada desse solo, nós vamos ter uma perda de um recurso natural para o plantio, para a criação de novas formas de vegetação. E essas novas formas de vegetação acabam também não simplesmente sendo destruídas só pelo desmatamento. Ela vai ser destruída também quando há um esgotamento do solo. Quando em áreas monocultoras, principalmente, acaba se utilizando muito um determinado tipo de cultivo agrícola, esse solo vai perdendo a sua capacidade de fertilização,
de nutrir a semente que vai se transformar em planta. E dessa maneira, então, o solo chega um momento que ele vai se exaurir, vai se esgotar. E exaurindo, ele vai ficar mais solto, mais arenoso, ele não vai ter mais aquela compactação, aquela natureza de fertilização. Com isso, então, qualquer chuvinha pequena vai fazer a erosão e carregar isso para um curso de rio. Então, nós vamos ter também esse solo mais raso, esse solo mais pobre em nutriente. Quando nós temos essa situação da exaustão do solo, quando nós temos esse problema da impermeabilização devido à compactação pela atividade pecuária, os animais passando, pisoteando muito determinado solo, ele ficando compactado também vai tirar os nutrientes. Vão formando então os processos erosivos mais visíveis, que aí nós conhecemos como os sulcos, as ravinas e a vossoroca. São 3 níveis do mesmo problema. O sulco, ele é um tipo de processo erosivo que é efêmero. Ele está acontecendo quando gera uma chuva e aparece a marca por onde a água correu. Mas aquilo ali, no momento seco, a própria formação de sedimentação já vai tapar e já vai resolver. Esse é o primeiro nível. Agora, quando esse processo erosivo ele é mais constante, já não há tanto cuidado com o solo, ele vai formar valas. E essas valas, então, vão sempre ficar carregando todo o material do solo por esse caminho. Só que diferente do sulco, ele já é mais profundo, mas ele ainda pode ser resolvido com processos artificiais de tapa daquele material que foi erodido. Agora, quando essa ravina ela alcança o lençol freático, aí meu caro, aí minha cara, já era. Não tem mais conserto, pois se ele pega o material do lençol freático, ele mesmo vai começar a fazer uma autossabotagem. A própria erosão vai ter continuidade constante, pois agora não precisa mais da chuva para acontecer. O próprio lençol freático vai trazer todo esse material erodido sempre mais para o rio, para o curso de água, e aí gerou um problema que não mais tem como resolver. Essas consequências dessa erosão acontece o assoreamento, que eu já havia falado, quando esse material erodido acaba indo para os rios, os desgastes, onde vai diminuir a capacidade agrícola da região, e os desmoronamentos, pois acabam dentro de encostas de morros, fazendo lâminas de água que faz com que grandes partes do solo façam o deslocamento de massa. E esse deslocamento de massa, se logo em cima dessa massa tiver alguma edificação, com certeza vai junto. Então nós já conhecemos em noticiários diversos problemas de desmoronamento, de deslizamentos de terra, que acontecem justamente pela má utilização do solo, pelo desgaste, pelo empobrecimento, pelo corte errado do solo, gerando diversos problemas econômicos, sociais e também ambientais. Então eu vou sair de cena agora, pessoal. Então o que vocês vão fazer? Vão dar aquela tirada de foto, vão dar aquele print para que vocês continuem estudando, fechou? Eu vou ficando por aqui desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!